Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência. Boa noite. Tá bom, né? Okay. Boa noite. É um prazer para mim estar de volta aqui ao Chico Xavier e encontrar esse clima tão agradável, né? Esses climas tão agradáveis, porque é o clima do tempo, é o clima da casa, é o clima dos irmãos, é uma satisfação. E eu vim hoje para a gente conversar sobre um tema que me veio à mente nos últimos dias, né? E aí, a partir disso, eu elaborei essa palestra. O Espiritismo, ontem e hoje. Esse é o nosso tema. Eu lembro com muita clareza a primeira vez que eu escutei a palavra espírita. Eu tinha 12 anos de idade. Eu era uma criança, na verdade um pré-adolescente, mas eu me sentia muito mais criança do que pré-adolescente naquela época. Foi na escola em que eu estudava. Eu estudava numa escola religiosa dirigida por freiras, pelas irmãs salesianas. E era uma escola que eu gostava bastante, uma escola agradável, muito bonita. Uma manhã eu cheguei na escola para aula, como de costume, e enquanto eu estava ali na área, alguns colegas falaram que numa rua, ali perto da escola, estavam acontecendo coisas espíritas. Essa foi a expressão utilizada. Pratos eram lançados nas paredes sem que ninguém tocasse, porta-retratos, talheres, e na minha imaginação fértil, na minha imaginação infantil, eu comecei a visualizar aqueles fatos que estariam ali de fato realmente acontecendo, né? E fiquei super curioso. Então, junto com um outro amigo, eu combinei, vamos passar na frente da casa, porque pode ser que a gente consiga ver alguma coisa. E aí a gente fazia isso. De manhã, antes de entrar na escola, a gente ia bem devagarzinho, passando na frente da casa. Perto de meio-dia, quando terminava a aula, a gente voltava bem devagarzinho, passando na frente da casa. E durante vários dias não conseguimos ver nada. Eu tive uma ideia. Eu disse, na volta da escola, a gente bate na porta e pede um copo d'água. Nesse meio tempo, enquanto a mulher abre a porta que vai buscar a gente e olha, pode ser que a gente veja alguma coisa. Não deu certo. A gente não viu nada. E aí a gente fez 1, 2, 3 vezes esse mesmo procedimento, de bater a porta da senhora, pedir um copo d'água, até que um dia chegou e disse, olha, não tem água não. E a gente entendeu que não dava mais para voltar ali. Ainda fiquei por um tempo com isso na mente e depois esqueci. 3 anos depois, eu cheguei no centro espírita. E aí comecei a frequentar a casa espírita, ouvir a doutrina espírita, até que eu comecei a frequentar o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Uma das pérolas do Espiritismo. Eu acho que da outra vez que eu falei aqui, que eu vim aqui, eu comentei do carinho que eu tenho pelo ESD, porque o ESD é o estudo da doutrina espírita feito de uma maneira muito pedagógica, muito fácil da gente aprender. Como o próprio nome diz, ele é sistematizado. Então, vai se falar de fenômeno mediúnico. A Federação Espírita, ela pegou das diversas obras os fatos mais importantes, mais elementares que a gente precisa saber sobre mediunidade. E aí tem um roteiro, ou 1, ou 2, ou 3, que vai falar daquele modo, né? Então, quando eu estava no ESD, foi que eu conheci como surgiu o Espiritismo enquanto movimento, enquanto doutrina, enquanto religião, que foi em Paris, por meio do fenômeno das mesas girantes. Todo mundo aqui, eu acredito,
que lembra como é, né, que se dá, que Allan Kardec estava na casa dele e chega a notícia de que umas mesas começam a serem suspensas, a rodopiar no ar, a descer, a bater nas paredes e se comunicar por meio de uma linguagem de sinais, que seriam lá as batidinhas. Quando eu escutei aquela notícia, eu lembrei da casa perto da escola. E isso me deu uma sede muito grande de entender aquele fenômeno espírita, aquele fenômeno chamado de fenômeno espírita. E entendi. Isso é o espiritismo nascente, o espiritismo de ontem. Eu fico imaginando e utilizando a linguagem da contemporaneidade, eu acho bem interessante dizer que os espíritos eles tiveram uma logística muito bem pensada. Aquilo foi um modo de chamar a atenção. Aquilo foi um merchandising. Foi um marketing. Ativou a curiosidade. O que é isso que está acontecendo? Não é à toa que as obras espíritas dizem que abundavam o número de curiosos. Muita gente curiosa ia lá para ver aquele festival, aquela diversão, aquela brincadeira, aquele recreio das mesas. Allan Kardec não se interessou a princípio por isso. Só quando disseram, mas as mesas estão falando, as mesas estão dando consulta. Ele disse, mas as mesas não têm cérebro, não têm pensamento, então elas não podem dar consulta. Tem alguma coisa a mais. É quando ele, como cientista, se interessa. Então, aquele fenômeno chamou a atenção tanto de leigos, de curiosos, como de pessoas que estavam ocupadas com fazeres mais adiantados, com fazeres mais importantes. E é quando Allan Kardec vai e ele começa a conversar com aquilo que parecia ser as mesas. E faz aquela pergunta-chave. Que sois? E aí, poderia responder o que fosse. E, por meio das batidas, né, vem aquela resposta. Somos espíritos. Que são espíritos? Olha, são as pessoas que viveram na Terra e que agora estão sem corpos. E a partir daí começa todo aquele diálogo e é de onde nasce a codificação espírita, que é a base da doutrina espírita. Então, Allan Kardec, ele se interessa e ele passa a ser o paradigma do movimento espírita e da doutrina espírita naquele momento. E ele começa a fazer entrevista com os próprios espíritas, a princípio por meio desse método, dessa metodologia, as pancadas, no próprio mobiliário, nas mesas, nas cadeiras. Aí os espíritos dizem para ele, nós temos uma outra maneira de nos comunicar com você, mais simples. Porque vocês imaginem como era a reunião mediúnica, né, daquela época, né? Aí as pessoas perguntam, no Espiritismo tem toque? Eu digo, hoje não, tinha na época de Kardec, né, que era um batidão lá. Nós temos uma maneira mais simples de nos comunicar com vocês. E Allan Kardec diz, que maneira é essa? Ele diz, olha, se você amarrar uma caneta numa cestinha de papel, em qualquer coisa que a caneta fique de pé, e colocar papel, ao invés de bater nas cadeiras e bater nas mesas, a gente maneja, a gente manipula a cestinha e a gente escreve com essa caneta nesse papel. Puxa, que evolução! Que método bem mais sofisticado de se comunicar. E Allan Kardec disse, vamos fazer isso. Então amarra lá a canetinha. Aí durante um bom tempo, os espíritos ficam se comunicando assim. Aí depois eles dizem, a gente tem uma maneira ainda mais simples de se comunicar com vocês. Qual é? Olha, ao invés de segurar a caneta pela cesta, ao invés de amarrar a caneta na cesta e a gente ficar manipulando a cesta, alguém pode segurar a caneta na mão, na própria mão, e a gente manipula a mão daquela pessoa, que é a psicografia.
Por que razão os espíritos não chegaram logo para fazer isso? Porque talvez não houvesse credibilidade. Quem está escrevendo é o espírito mesmo ou é o médium? E aí, por meio de todo esse procedimento, ficou primeiro atestada a presença daquele ser invisível, daquela inteligência imaterial, daquele espírito, para depois se chegar lá no médium. E aí, de fato, pode acontecer da interferência do médium ser grande, ser excessiva, pelo meio do processo chamado animismo. E Allan Kardec, a par disso, percebendo isso, ele cria um meio de também identificar se aquela mensagem é provinda do médium que a transmite ou de um espírito. E esse método é justamente a comparação do discurso. Os espíritos dizem a ele: as mensagens que nós transmitimos não são mensagens particularizadas, são mensagens universais. A mensagem que for dita em Camusim será dita em Caruaru, será dita em Recife. A mensagem que for transmitida no Brasil será transmitida na França, será transmitida na Argentina, dos espíritos superiores. E aí Kardec recebia várias mensagens de vários lugares do mundo e fazia o comparativo. A linguagem elevada, a linguagem simples, a linguagem nobre e o conteúdo. E aí ele ia descartando aquilo que era muito particularizado, aquilo que era muito específico, daquilo que se repetia. Então, por conta disso, se diz que o espiritismo é de base científica, porque havia um método científico para se compreender, para se transmitir a mensagem espírita. Uma outra coisa que vai ficando claro à medida que Allan Kardec, que a gente vai lendo as mensagens espíritas, é que aquelas mensagens transmitem para quem as lê, para quem as recebe, uma filosofia de vida. Não são simplesmente mensagens para o intelecto, são mensagens que vão orientando o pensar. E uma filosofia de vida prática. Por isso que o Espiritismo é de base científica, mas é também uma filosofia. E essa filosofia, naturalmente e inevitavelmente, reconecta a criatura ao Criador. Religa a criatura ao Criador. Então, o Espiritismo é uma ciência filosófica com consequências morais, uma religião. É o tríplice aspecto, né, do Espiritismo. Que aí a gente diz, ela não é apenas uma religião, é uma doutrina, tem esses três aspectos. Assim surge o Espiritismo em 1857. Salvo engano, está completando esse ano 161 anos a doutrina espírita. E aí a doutrina espírita está lá na Europa, está na França, tem todo o movimento de transmutar, transladar a árvore do espiritismo para o Brasil, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E aqui no Brasil a gente vai ter aquele ícone que é o Chico Xavier. Muito do que nós temos de respeito ao espiritismo hoje no Brasil e para além das nossas fronteiras se deve a essa figura, a Chico Xavier, que era um homem muito simples em todos os sentidos, com uma formação escolar muito singela. Ele tinha apenas o ensino fundamental, o primário, que a gente hoje chama o fundamental 1. Era um homem simples nesse sentido e simples como pessoa mesmo. E em 1927, ele recebe a primeira mensagem espírita. Ele faz a primeira psicografia. E daí começam. São poetas que vêm se comunicar por intermédio dele, e ele lança um livro de poesias, chamado Parnaso de Além Túmulo. O que chama muito a atenção dos especialistas em linguagem, em letras na época, é que são diversos poetas que se assinam naquele livro.
e poetas com estilos completamente distintos entre si. Eles ficam intrigados. Eles dizem, olha, é possível e não seria novidade uma pessoa que tem alguma habilidade poética conseguir imitar e imitar muito bem o estilo de um poeta. Ao ponto de eu não saber se essa mensagem aqui é do poeta de fato ou do seu admirador ou do seu imitador. É o que eles chamam de colibri na arte da poesia. Fulano é um colibri, ou seja, ele é um poeta que, na verdade, não tem uma inspiração, não tem um estilo próprio. Ele é um poeta, porque ele tem essa veia poética, mas ele é um poeta que imita um outro, um colibri. Então isso não seria novidade. Ele diz, mas o que nos intriga é que nenhum homem até hoje foi capaz de imitar tantos poetas de uma vez só. Porque para imitar um poeta assim com tanta profundidade, é preciso ter uma grande intimidade com a obra. E não só intelectiva, mas viver ali aquela obra. O presidente da Academia de Letras, na época, chega para Chico Xavier e diz, olha, esse livro vai ser um sucesso. Nós vamos lançá-lo. Nós vamos vendê-lo, mas eu quero fazer um acordo com você, a gente vai dividir os lucros. Você não é ninguém no mundo artístico e eu vou te lançar. Eu quero uma boa parte dos lucros. E Chico Xavier diz, olha, eu não posso, porque eu não sou o autor desses livros, eu não sou o autor desse livro, eu não sou o autor desses poemas. Eu sou o médium, eu sou o instrumento. E os espíritos não me permitem obter nenhuma vantagem com ela, com essa obra. E começa aquela insistência, o presidente lá da academia tentando persuadir Chico Xavier, e ele se mantém inflexível, até que, com muita raiva, o cidadão olha para Chico e diz, sabe o que é que você é? Você é uma besta. Você é a besta do espiritismo. Chico Xavier é muito sensível, né? Ele recebe aquele impacto vibratório, energético. E fica muito chocado, aturdido. E passa um tempo assim. Até que Emmanuel vem junto dele e diz, Chico, o que está acontecendo? O que é que você tem? Estou te achando diferente, está estranho, abalado. Chico diz, Emmanuel, você não viu o que aconteceu? Você não sabe? Aquele senhor olhou para mim com toda aquela raiva, ele me chamou de a besta do Espiritismo. Era uma forma variável, né, da besta do Apocalipse, a besta, a fera. Então, nesse sentido que Chico fica tão chocado. E Emmanuel olha para Chico. As primeiras vezes que eu li isso, que eu ouvi isso, eu achei até cômico. Parecia que Emmanuel estava querendo tirar Chico daquela teia energética tão densa por meio da brincadeira, por meio do bom humor, que é um caminho muito interessante, muito sofisticado para isso. Hoje, eu entendo a profundidade da colocação de Emmanuel. Emmanuel diz para Chico, Chico, ser qualquer coisa do espiritismo é muita coisa. Ser qualquer coisa do espiritismo é muita coisa. Se você é a besta do espiritismo, que bom, seja a besta que leva o espiritismo de um lugar a outro. E Chico vai se recompondo, né? E ali naquele livro tem poetas assim brilhantes, Humberto de Campos, vários poetas. Mas não para por aí. Depois vem os cientistas, entre eles o André Luiz, que começam a escrever por intermédio de Chico Xavier e vários outros. Chama a atenção a precisão, a perspicácia desses espíritos.
Como eu falei, né, Chico tinha um ensino fundamental. Chico não fez um curso superior, Chico não tinha uma formação. Chico não tinha, por exemplo, conhecimentos mais requintados da medicina. E numa das obras do André Luiz, ele diz assim que a parte mais importante da célula, se é que a gente pode dizer que alguma parte é mais importante na célula, é o citoplasma. Quando vão passar pela revisão, aí diz assim, não, aconteceu algum erro aqui. Porque a parte mais importante da célula, a gente sabe, é o núcleo. Porque o núcleo é que tem o material genético, que transmite as características hereditárias. Vamos falar com o Chico antes de publicar isso, porque certamente foi um erro. Um erro de Chico ou um erro de André Luiz. E aí, quando chega, Chico diz, olha, eu vou perguntar para o André Luiz, porque eu não sei dizer nada a vocês disso. Eu nem vou dizer que está certo e nem vou dizer que está errado. Aí ele pergunta a André Luiz, aí André Luiz diz, não, é isso mesmo, pode escrever isso. É essa mesma a minha ideia, é isso mesmo que eu quero transmitir. Que a parte mais importante de uma célula, se é que a gente pode dizer que existe alguma parte mais importante em uma célula, é o citoplasma. E acrescentar aí, e não o núcleo. Eles fizeram, né? Meio que... E depois de décadas, os cientistas descobrem que o citoplasma ele é rico em material genético também. E tem mais, muitas vezes, componentes do que o próprio núcleo. Então, isso vai dando uma credibilidade, uma confiança, quando o André Luiz fala da glândula pineal. Eram saberes que a ciência oficial ainda não tinha acessado, não tinha conquistado. Vêm os espíritos consoladores também, trazendo mensagens de bom ânimo, mensagens de superação, mensagens de força, fortalecendo. E tem aquele caso clássico que acho que a maioria das pessoas conhece, que uma psicografia dele serviu, inclusive, como prova material no meio jurídico. Porque as psicografias de Chico, elas tinham uma peculiaridade, né? Chico era aquele médium psicógrafo automático. Ele, de fato, se desligava ali, ele se entregava como instrumento. E muitos fenômenos que chamavam a atenção nessa perspectiva do marketing mesmo, do merchandising positivo, se davam, né? Por exemplo, Chico psicografava com uma mão numa língua, num idioma, e com outra mão em outro idioma, numa velocidade estonteante, que não dava. O cérebro humano não conseguiria pensar em duas línguas que não a língua materna, numa velocidade tão grande, sobre assuntos diferentes. Outra forma que acontecia no começo, né? Que era para ficar bem atestado mesmo a veracidade do fenômeno espiritual, que não era um fenômeno anímico. Ele escrevia espelhado. Quando a gente pegava a mensagem, ninguém entendia nada. Quando colocava no espelho, é que se dava para entender. Porque vocês sabem, digamos, eu estou com a mão direita aqui. Se eu pegar o meu pente para pentear meu cabelo, né, e me colocar diante do espelho, lá eu vejo o contrário, né? Parece que eu estou penteando, na verdade, com a mão esquerda. Se eu pegar essa mensagem aqui e colocar no espelho, ela vai ficar invertida. Então era mais ou menos assim, né? Essas psicografias se davam assim. Depois, começaram a vir muitas entidades sofridas, muitas entidades que estavam em situações delicadas, hospitalizadas, mas que a espiritualidade maior, cheia de amor, trazia esses entes queridos para falar com os que ficaram. Por exemplo, a mãe que tinha perdido um filho e ela estava lá desolada. Tinha perdido um filho num acidente, tinha perdido um filho assassinado. E aí, aquele jovem, muitas vezes, estava numa situação muito delicada, no hospital, no plano espiritual, ainda sem grandes autonomias. E um benfeitor, um parente, vinha, trazia aquele jovem para a reunião espírita, para a reunião de comunicação,
E o espírito, que ainda não estava tão autônomo, ele ditava a mensagem. Diga para minha mãe que eu estou bem. Estou com muita saudade dela. De vez em quando eu lembro daquele bolo que ela fazia. Coisas da intimidade. Então, a boa parte das mensagens eram ditadas. No entanto, na hora de assinar, geralmente era o espírito quem, de fato, pegava a mão do médium e assinava com a sua própria caligrafia, a sua própria assinatura, para deixar atestado que era. E faziam lá os exames grafoscópicos, né, para comparar as assinaturas. Chico Xavier, então, ele começa a ficar conhecido em Uberaba, em Minas Gerais, a cidade onde ele vivia, a cidade onde ele trabalhava profissionalmente e onde ele servia como espírita. E uma das características dele, que se destacava bastante aos olhos de todo mundo, era a sua bondade, a sua nobreza, que era mesmo peculiar. Tem um caso que é cômico e divino ao mesmo tempo. Certa feita, Chico Xavier estava na casa dele, sozinho, e ele é surpreendido com um homem pulando o muro, armado. E entrou na casa dele de assalto. Passa o dinheiro, passa o dinheiro, passa o dinheiro. Chico tem um impacto inicial e na hora, instantaneamente ele se acalma. Ele diz, meu filho, guarde-se a arma, alguém pode se machucar. Sente que eu vou pegar o dinheiro. Não é muita coisa não, viu? Mas eu recebi esses dias e eu ainda estou aqui. Não deu tempo de gastar. Aí ele, venha comigo, vai lá no quarto dele, abre uma gaveta, numa escrivaninha, pega o dinheiro e diz, tome, pegue. Aí ele olha assim, acho que você também está precisando de umas roupas. As pessoas mandam muita roupa boa para aqui, para eu poder doar. E eu tenho algumas. Vem cá, vamos ver o que é que serve para você. E aí ele vai lá, escolhe as roupas. O ladrão escolhe as roupas, né? Chico Xavier, vai ficar legal. Eu ia tomar um cafezinho. Você está com fome? Estou. Vamos comer. Aí Chico vai, serve o ladrão e os dois comem, começam a conversar. Aí diz, tá bom. Aí o ladrão vai sair. Vai pular o muro. Ele fala, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa. Se alguém vê você pulando o muro da casa, vai pensar que você é um ladrão. Ele sai pela porta da frente. Né? Que nobreza! O homem entra ali como um ladrão e sai com dignidade. E sai com dignidade. Guardadas as devidas proporções, o mesmo que Jesus fazia. As pessoas chegavam ali diante de Jesus como pecadores e saíam da presença de Jesus com a consciência de que eram, na verdade, filhos de Deus. Essa era a personalidade de Chico Xavier, que era uma personalidade contagiante. Todas as pessoas que chegavam junto dele se sentiam tocadas. Pois bem, começa a circular o nome de Chico Xavier e de Chico Xavier como uma pessoa muito boa e como uma pessoa que fala com os espíritos. Uma pessoa por meio da qual os espíritos falam. E aquela curiosidade que eu falava no início da nossa conversa contagia. É quando então Chico Xavier recebe o convite para participar de um programa de televisão na extinta TV Tupi. Isso no ano de 1971. E Chico Xavier diz, olha, eu agradeço muito, mas eu sou uma personalidade muito tímida e eu não vou. Muito obrigado pelo convite. Aí Emmanuel diz, Chico, você é livre para decidir ir ou não ir. Agora eu quero te dizer que, se você for, você pode fazer uma grande caridade com a doutrina espírita. Porque a maior caridade que a gente pode fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação. E Chico Xavier, compungido, ele diz, eu não vou me negar a praticar esse ato.
se isso vai representar uma caridade com a doutrina espírita, eu vou me apresentar neste programa. Esse programa está acessível a todos nós. A gente pode encontrá-lo no YouTube. Então, Chico Xavier se apresenta lá. Tímido, né? Quando a gente olha, a gente vai vendo lá a simplicidade, a timidez dele, enrubescido. E as perguntas são feitas. E é montada uma banca, né, de pessoas que eram simpáticas a ele, mas também de pessoas que lhe eram antipáticas. De espírita, de católico, de evangélico, e pessoas que estavam ali com o coração doce, amoroso para ele, mas de pessoas que também estavam com seu coração imparcial, duro, firme, frio, para o Chico Xavier. E ele vai se colocando, vai respondendo as perguntas. Ao final, o apresentador disse: Chico, você poderia trazer alguma mensagem, alguma psicografia? E Emmanuel, que está junto dele durante o tempo inteiro, essa é uma promessa de Emmanuel: eu não se deixarei sozinho. Emmanuel, e se eles me fizerem alguma pergunta que eu não saiba responder, em rede de televisão, em cadeia de televisão, eu te respondo. Eu te dou a resposta e você responde. E aí eles perguntam, né? Ele pergunta: você poderia trazer alguma mensagem de algum espírito que esteja por aqui? Aí Emmanuel, zeloso, né? Que foi o guardião do movimento espírita, Emmanuel transmite uma mensagem. Gente, a audiência explode de uma maneira tal que Chico Xavier é convidado para participar de um segundo programa. Então é o Pinga Fogo 1 e o Pinga Fogo 2 com Chico Xavier. Os dois estão lá. Chico não entendia muito bem qual era a caridade que ele poderia fazer ao se apresentar na televisão. Porque, verdade seja dita, muita gente ia ver um programa. Está na televisão, muita gente ia ver. Mas essas coisas que a gente vê na televisão, a gente fica com elas um tempinho na memória e depois a gente esquece. Mas Chico dizia: quem sou eu para duvidar de Emmanuel, tão sábio? Olha, a caridade ela foi dupla. Primeiro, havia um preconceito muito grande com a doutrina espírita. Vocês devem conhecer, né? Não é? Hoje está bem menos. Hoje é até chique. Hoje é até elegante. Hoje é até uma referência social. Dizer, eu sou espírita. Mas há 30 anos não era tão fácil. Quando eu comecei a frequentar a doutrina espírita, várias pessoas que me conheciam como espírita diziam: vem cá, você é espírita, né? Você frequenta lá o Joana d'Arc, né? É o centro de Ferreirinha, né? Olha, não dava para vocês fazerem um evangelho aqui em casa, não? Dá. A gente tem esse tipo de serviço, a gente faz evangelho nos lares. Olha, a gente vai agendar aqui, a gente vai marcar, vai combinar com você. Pegava lá o telefone da pessoa, a gente combinava no centro, fazia a preparação e ia para lá. Quer vir de novo? Não. Não é atendimento em domicílio. A gente vem fazer um evangelho no lar quando aquele lá está precisando daquilo como uma etapa do tratamento. Mas o padre não vai celebrar a missa em casa. Semanalmente, não. O pastor não vai fazer o culto nas residências. Semanalmente, não. Isso é em algo pontual, algo específico. De ordinário, o fiel vai ao templo. E muita gente não ia. Por constrangimento, por vergonha, porque não fazia parte dos paradigmas sociais frequentar uma casa espírita. E outras pessoas dizem: eu sou espírita. Mas é o espiritismo de Allan Kardec. E só existe o espiritismo de Allan Kardec. Não existe outro espiritismo.
Então tá. Todo mundo tinha curiosidade de conhecer o Espiritismo, mas mesmo aqueles que não podiam ir, tiveram acesso porque estava na televisão. Então essa foi a primeira vantagem, a primeira caridade, a primeira boa ação que o Chico Xavier faz ao estar lá, né? E o impacto, puxa vida, o que é que tem de tão horrendo nessa religião? Não vi nada. Eu escutei esse homem falar na televisão e não tem nada de assustador. Então, será que aquilo tudo que eu ouvi falar do Espiritismo é verdade ou estavam equivocados? Então, essa primeira atitude já é muito positiva. E uma segunda é que chega ao conhecimento de pessoas com as mais diversas mentalidades. Entre elas, artistas. De geral, o artista é alguém à frente do seu tempo. O artista é geralmente mais ousado. E alguns artistas tomaram conhecimento do Espiritismo e daquela figura, Chico Xavier. Chega um momento em que Wanderleia, a cantora Wanderleia, a da época, a parceira de Roberto Carlos, ela perde um filho. Garotinho, ele, um jovem, né? E ela está assim, muito doída, com a alma sangrando, ferida. E não tem nada que console ela. As palavras dos amigos não consolam. A presença dos parentes não consolam. A palavra da religião dela não consola. Aí alguém diz assim, olha, por que tu não vai falar com Chico Xavier? Eu vou. Aí ela marca um horário para se encontrar com Chico Xavier, no final de semana. Ela vai lá, ela passa um final de semana na companhia de Chico Xavier. Quando ela volta é outra pessoa. Doída ainda, mas já em processo de cicatrização. E com pouco tempo ela está revitalizada, renovada. O que foi que Chico Xavier disse a ela? O que esse homem tem? Qual é o bálsamo que ele tem? Qual é a receita que ele tem? Que essa dor, que muitos dizem que é a dor mais profunda que alguém pode sentir da perda de um filho, foi superada aparentemente de uma forma tão fácil. O que é que esse homem tem? Uma outra pessoa, a Nair Belo, a atriz Nair Belo, em 1975, ela perde também um filho num acidente fatal, o Manuel. E a Nair, ela ficou tão impactada que ela entra num processo depressivo. E ela reconhece, eu não tenho mais força para viver. Eu não tenho mais gosto pela vida. Nada mais me dá gosto pela vida. E ela vai também ao encontro de Chico Xavier. Chico Xavier recebe. E o filho dela psicografa uma mensagem. E daquele modo, né, com particularidades, com minudências que só ela e ele sabia. E com 3 meses aquela mulher voltou ao trabalho. A um trabalho de expressão, a um trabalho de interpretação. Depois outros artistas, como Roberto Carlos, o Gugu, conhecem o Espiritismo, falam do Espiritismo, se apoiam no Espiritismo. E aí então aquele preconceito maciço cai por terra. Se Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos, canta uma música psicografada por Emmanuel, por que eu vou ter vergonha? Não, é dar status até. Então, essa é uma grande caridade que o Chico Xavier faz, né? E aí a obra dele começa a ser conhecida, começa a ser lida. A gente vai tendo conhecimento sobre reencarnação, sobre a justiça divina, sobre a partida, entre aspas, prematura dos nossos entes queridos. Prematura para a gente, porque a gente estabeleceu que a idade de morrer é com 80, 90, 100 anos, né? Mas cada um tem seu plano existencial. Imagina se eu tinha uma tarefa de 80 anos para cumprir. Nos meus 80 anos eu consegui cumprir 90% dessa tarefa. Puxa vida, faltou tão pouco, mas o meu organismo físico não tem mais vitalidade para eu cumprir lá o restinho que falta. Não, a gente vai providenciar um retorno rápido para você. E aí eu venho só para terminar essa tarefa. Cumprir. Eu posso dizer,
que aquela existência, aquela partida foi prematura ou que foi um cumprimento até retardado, né? Vai depender muito do ponto de vista. As comunicações dos espíritos, tanto espíritos de escol, como também espíritos sofredores, assistidos por Chico Xavier. E a mensagem, né? A mensagem do Chico Xavier, particularmente a mensagem do André Luiz e do Emmanuel, eles dizem, né? Emmanuel diz isso se referindo à mensagem de André Luiz, porque é humilde. Emmanuel diz assim, a mensagem de André Luiz é uma continuidade da codificação espírita. Mas não é só de André Luiz que vem dar continuidade, que vem detalhar a codificação espírita. É de André Luiz e é de Emmanuel também. Inclusive, o que André Luiz, no começo, psicografava, passava primeiro pelo crivo de Emmanuel. Emmanuel era que chancelava. Pode passar, pode ir adiante. Todas essas mensagens, a essência delas, já estava na codificação espírita. O que Chico Xavier traz, né, é uma reprodução e uma dilatação, uma extensão da codificação espírita. Mas Chico Xavier fez o que na época Kardec não fizera, que é tornar popular. Porque as coisas elas têm que seguir mesmo o seu curso natural. Primeiro a gente planta, depois a gente firma, depois é que a gente espalha as mudas por aí. Então, esse é o espiritismo de ontem, né? É o espiritismo de Allan Kardec, é o espiritismo de Chico Xavier, e a gente pode incluir também o espiritismo do Divaldo Franco, que é outro médium também muito dedicado, que está ali na psicografia, que está ali na assistência, que está ali no serviço social, que está fazendo o trabalho de divulgação por meio das palestras. Né? Nós tivemos, gente, não é pouca coisa, 1 século, 100 anos de audição e de leitura da mensagem espírita. Nós passamos 100 anos ouvindo falar de espiritismo, ouvindo falar de reencarnação, ouvindo falar de justiça divina, ouvindo falar da necessidade e da importância de perdoar. Não porque guardar mágoa é feio, não porque guardar mágoa é pecado, não porque guardar mágoa... Não, por questão de saúde. É por questão de saúde. Porque a maneira como eu exerço julgamentos a respeito das ações, a respeito do procedimento dos meus semelhantes, essa mesma forma será utilizada para comigo, de mim para comigo, porque quem me julga sou eu. Ao final de cada existência eu vou fazer os julgamentos. Durante a existência a gente está fazendo também os nossos auto-julgamentos, as nossas autoanálises. A gente teve 1 século para ler e ouvir isso. Esse é o espiritismo de ontem. Quando eu digo é o espiritismo de ontem, eu não estou querendo dizer com isso que ficou para trás. Que é a mensagem de Chico Xavier, que é a mensagem do André Luiz, que é a mensagem de Allan Kardec, não são contemporâneas. São. E a gente escuta aqui e acolá alguma pessoa ou outra diz assim, não, mas o espiritismo precisa se atualizar. O espiritismo ele está à frente da ciência. Muitas e muitas vezes. E os espíritos dizem, a gente caminha um passo à frente da ciência. Só um passo. Porque se a gente caminhar muitos outros, nós não acompanharíamos. Então, não é isso. Agora, hoje é esperado de nós uma outra atitude diferente de simplesmente sentar na frente de uma televisão e assistir a palestra. De simplesmente sair de nossa casa e ir lá assistir às mostras espíritas, os semespes e até as palestras semanais na casa espírita. A gente pode continuar fazendo isso. Isso pode muito bem nos ajudar, mas o espiritismo de hoje requer uma atitude a mais, que é de a gente conseguir adaptar as nossas convicções
às nossas atitudes. Existe uma diferença entre crença, certeza e convicção. A crença, ela é da ordem da imaginação. Eu acredito em Papai Noel. Eu posso acreditar na fada do dente. Eu posso acreditar no lobo mau, no lobisomem. Eu posso acreditar em Deus. Eu posso acreditar no céu. É muito frágil a crença. Na hora dos impactos emocionais, a maioria das crenças se dilui. O Allan Kardec diz, não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a maioria de nós antes tinha apenas a crença em Deus. Hoje a crença não é mais útil para a gente. A gente também não precisa falar em certeza, porque muitas vezes certeza na nossa ciência, na nossa contemporaneidade, é aquilo que é palpável pelos 5 sentidos. Deus é espírito, Deus é essência. Nós temos uma certeza não externa, mas uma certeza interna. E a essa certeza interna a gente dá o nome de convicção. Eu não preciso que ninguém me diga que existe ar aqui. Eu sei disso. Mas você pode apontar onde está o ar? Não. Eu posso aspirá-lo. Você está certo disso? Eu estou convicto. Você acredita nisso? Não se trata de acreditar, é de convicção. É de convicção. Então, nós temos certas convicções em relação ao mundo espiritual. Nós temos convicções. É o momento da gente viver de acordo com as nossas convicções. E isso não é difícil. Não. Difícil é a gente viver de acordo com as nossas crenças. A gente tem uma dificuldade enorme. Porque se eu creio simplesmente, tem um espaço grande de dúvida. Mas será que a fada do dente existe mesmo? Será que Papai Noel leu mesmo a minha carta? Porque eu pedi um carro de controle remoto. E ele mandou para mim um carrinho de plástico. Será que Papai Noel existe? A mesma coisa com Deus. A mesma coisa com as leis espirituais. Mas será que essa coisa de reencarnação existe mesmo? Se eu tenho a crença, simplesmente é difícil eu adaptar a minha vivência às minhas crenças. Mas o Espiritismo de hoje é aquele que nos chama, que nos convida a adaptar a nossa vida às nossas convicções. Hoje em dia, eu não faço uma briga, eu não faço uma confusão com aquele adversário, porque eu tenho a convicção de que eu atraí aquela pessoa para minha presença, para minha companhia, por uma necessidade minha. Porque eu tenho que aprender alguma coisa com aquela experiência. E que se eu removesse aquela pessoa sem aprender o que eu preciso, outra a sucederia. Outra a substituiria. Então, se eu tenho um colega de trabalho difícil de conviver, eu não me intrigo com ele. Eu não digo a ele todos os desaforos que às vezes vêm à mente. Porque se eu fizer isso, eu estou perdendo a oportunidade pedagógica de... E aí cada um completa a frase. De viver aquela experiência. Tem alguma coisa. Eu tenho alguma coisa com essa pessoa. Isso é viver conforme as nossas convicções. Não estou falando em viver em estado de perfeição, da qual nós estamos muito distantes. E nós não temos que ambicionar agirmos como seres perfeitos nesse momento. A perfeição vai chegar para a gente. E é um processo natural. É um processo natural. Né? Mas
viver de um modo mais coerente mesmo. Primeira atitude é não complicar mais a nossa vida. Não complicar mais a nossa vida espiritual. Se eu fizer isso por mim, eu já estou fazendo um benefício enorme por mim. Se eu não fizer mais o mal, eu já estou fazendo um benefício enorme. Se eu não ficar mais indiferente diante das possibilidades de promover o bem, eu já estou fazendo um benefício enorme. Cada vez que surgir a oportunidade de eu fazer o bem, eu não deixar essa oportunidade passar. Faz uns 3 meses, mais ou menos, que eu vivi uma oportunidade de fazer o bem. E na hora, sabe lá por quê, aquela oportunidade, eu deixei ela escapar. Não deu 2 horas. Quando eu cheguei em casa, que eu fui... Meu Deus do céu, que oportunidade eu tive, eu perdi, eu deixei passar. Isso me doeu, eu fiquei uns 20 minutos. Também não pode passar mais do que isso. Puxa vida, eu fiquei aborrecido comigo, aborrecido. Eu não devia ter deixado essa oportunidade passar. O esforço que isso iria requerer de mim nem se mede diante do benefício que isso ia causar. Tem problema não. Tem problema não. Uma vez eu vi uma mensagem num calendário, achei linda essa mensagem. Tudo nesse mundo se move em círculo. A Terra gira, as estações giram, tudo se move em círculo. Eu vou ter de novo essa oportunidade para com essa pessoa. Quando chegar essa oportunidade de novo, eu vou abraçar prontamente. Isso é viver conforme o Espiritismo, é procurar viver conforme o Espiritismo nos tempos atuais. É estar com a luz acesa, com a luz da consciência acesa. Com a consciência que a gente conquistou, desperta, porque cada um aqui tem um nível de consciência diferente, e não dá para a gente medir quantos amperes tem a consciência de Leandro, quantos amperes tem a consciência de A, de B e de C. Não dá para a gente medir e nem isso importa. O que importa é que toda a minha amperagem de consciência esteja desperta e acesa. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir e que eu ainda durma, procurando me orientar bem. A gente sabe, né, que a gente vai no mundo espiritual, quando a gente se desdobra durante o sono, para onde a gente se programou pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos que a gente sustentou ao longo do dia. Então, esse é o espiritismo de hoje, né? O espiritismo de ontem foi o espiritismo dos fenômenos. O espiritismo de chamar a atenção. O espiritismo de comunicar ao olho e ao ouvido. O espiritismo de hoje é o espiritismo do coração, da alma e da atitude. Não a ação pontual, de 8 em 8 dias fazer aquele benefício ali ou acolá, ou na campanha do quilo. Não, mais que isso. Mais que isso. É o espiritismo da gente agir com coerência, de acordo com as nossas convicções diariamente. E com muita naturalidade, com muita tranquilidade, sem fazer muito esforço, sem fazer muito alarme. A gente às vezes se pergunta, e como é que se faz isso? Só tem um jeito. Só tem um jeito. É a gente manter a consciência desperta. Aquela colocação de Jesus, orar e vigiar. Orar e vigiar. E uma vigília serena. É uma atenção contínua, mas serena. Que não me desgasta. Que ao tempo em que eu estou vigilante e atento, eu estou me alimentando. Porque eu estou aqui na presença dele. Né? O espiritismo de hoje é o espiritismo de procurar o Pai, o Criador, no lugar onde ele se encontra. Em tudo
e em todos. É eu chegar aqui e procurar a sintonia dele. É eu sair na rua e procurar a sintonia dele. É eu ir para o meu trabalho e procurar a sintonia dele. O que é que ele quer que eu faça aqui hoje? Eu estou indo para o meu trabalho. O que é que ele quer que eu faça no meu trabalho hoje? É se colocar como um instrumento, não mais um instrumento passivo, mas como um instrumento ativo. Ele sopra, eu espero ele dar a direção e eu sigo. Lembrando de que eu sou instrumento. Muito obrigado pela presença e pela atenção de vocês e que tenhamos uma semana de paz. Vamos para a prece. Tem uma música espírita que é uma prece muito bonita e a gente conclui a nossa reunião de hoje com essa prece. Agradecemos, Senhor, esses momentos de paz em que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor que ara nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Com essa oração, nós nos despedimos e pedimos, Senhor, que Tu estejas em nossa companhia até que nós nos encontremos de novo. Assim seja.